Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nesta casa que nos abraça, através dos benfeitores que a maioria de nós não vê, mas que temos fé, ou seja, certeza de que estão aqui nos abraçando e nos recebendo tão bem nesta noite. Cumprimento também em nome da Associação Espírita Caridade, o Maurício, a Ivana, todos os dirigentes materiais aqui do Grupo Emmanuel, também os espirituais, todos os amigos, trabalhadores. Nós agradecemos muito esta oportunidade de estarmos aqui em nome da Associação Espírita Caridade, que é uma co-irmã do bairro Guajuviras, no setor 6. Bem, o tema da noite proposto é justiça divina. Para nós entendermos um pouco de justiça divina, nós começamos voltando no tempo. Na época de Jesus, mais precisamente a época que antecedeu a vinda de Jesus ao planeta, muitas contradições estavam acontecendo no planeta. A Grécia tinha diversos filósofos, que traziam pensamentos enobrecedores aos humanos presentes no momento, e que servem até hoje de perguntas, dúvidas e respostas para que a gente possa se orientar. A Roma, nesta mesma época, ela já trazia um sentido de organização social incrível. No país de Roma, no Império Romano, eles já tinham noções de organização de exército, sistemas de correio, e já tinham também uma organização política. Apesar de todo esse avanço, nesta época, num caso de adultério, a mulher apenas era apedrejada. Apenas a mulher sofria as consequências de tal ato. Apesar dos avanços que falamos, havia muita escravidão. Aqueles que tinham abastança de dinheiro se cercavam de escravos e se entregavam ao ócio. Não faziam nada, porque para eles, na questão do status social, trabalhar não era algo enobrecedor. Então quem tinha dinheiro podia se dar, entre aspas, ao luxo de ter escravos, e se cercavam destes e maltratavam estes. Então vejamos que era um momento de muita contradição. Alguns avanços, outros retrocessos, brigas por questões materiais muito presentes. Lógico que ainda vemos isso, mas naquele momento ainda nós tínhamos mais desavenças por questões materiais. O conceito de justiça nesta época estava equivocado. Era mais um conceito de justiça vingança do que justiça certa. As pessoas transformavam aquilo que entendemos hoje por justiça em vingança. Se vingavam por pouco, matavam por pouco. Lógico, ainda vamos ouvir notícias em que nós vemos mortes por motivos tão pequenos. Ainda estamos num planeta de provas e expiações. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no estágio dos mundos, na classificação dos mundos, o planeta Terra está no segundo estágio, o estágio de provas e expiações, passando por um momento já de transição para o terceiro estágio, que é o de regeneração, e já esteve num estágio primitivo, que foi o primeiro. Mas nesse estágio em que estamos de provas e expiações, ainda existe o mal, e ele é predominante. Por isso ainda vemos tantas atrocidades. Mas naquela época,
era um misto de crueldade e de vingança, o que presenciavam as pessoas encarnadas em tais regiões do planeta. O Mestre Jesus veio para modificar tudo isso. Veio para trazer uma noção exata do que é a justiça. No Dia Internacional da Mulher, nada melhor que nós trazermos um exemplo em que Jesus interagiu com uma mulher pega em adultério. Esta mulher que foi trazida pelos fariseus até onde estava o Mestre Jesus, e chegando até o Mestre, os fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Moisés diz em suas leis que devemos apedrejá-la. E você, o que dizes? Eles estavam, na verdade, tentando testar Jesus, se ele ia se colocar contra a lei mosaica, contra a lei de Moisés. Jesus, sabiamente, trouxe uma frase que mudaria para sempre o conceito de justiça. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Toda a multidão que estava em volta da mulher e que desejava apedrejá-la, ficou naquele momento parada. E quando tomaram consciência de tal frase do Mestre Jesus, acabaram por sair do local. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. E ali ficaram só a mulher e o Mestre Jesus. Depois de tanta vingança, de tanta crueldade, o Mestre Jesus trouxe o verdadeiro conceito de justiça, afastando aquelas leis equivocadas. E nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, onde ele diz que não veio destruir a lei, mas sim dar o caminho correto. Ele não veio para acabar com as leis de Moisés, ou para dizer que Moisés estava errado, porque cada um tem a sua época. As pessoas estão passando por estágios diferentes e estão mudando a todo momento. Então ele veio trazer realmente o verdadeiro sentido das leis. E mudaria, neste momento, para sempre, o conceito de justiça. Na época de Moisés, só para que a gente não pense que Moisés era um ser mau, era um ser malvado, enfim. Moisés precisava agir com rigidez, porque o povo naquela época ainda era, podemos usar a palavra, mais difícil. Ele teve que trazer a lei olho por olho, dente por dente, ou seja, uma lei que exalta a vingança, justamente por quê? Obrigado. Justamente por quê? Porque naquela época existiam homens que se autodenominavam justiceiros e, por seu próprio conceito de justiça, matavam determinada pessoa e ainda achavam que tinham que matar toda a família, todos os descendentes, por esta noção equivocada de justiça. Então Moisés trouxe olho por olho, dente por dente. Ora, se defenda. Era necessário à época. Hoje, depois que o Mestre Jesus trouxe todos esses ensinamentos, ainda temos a doutrina espírita complementando muitos ensinamentos acerca principalmente do mundo espiritual. Não precisamos mais desta lei olho por olho, dente por dente, mas à época era necessário. Vejamos que havia um contrassenso. No primeiro mandamento da lei de Deus, da lei divina, nós encontramos a seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, como pode alguém acabar com a vida da obra da criação? Como pode alguém acabar com a obra da criação?
Os seres humanos são obra da criação. Então, como tirar a vida de um irmão que foi também criado por Deus? Havia um contrassenso. E o segundo mandamento da lei divina, amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se você vai amar o próximo como a si mesmo, não pode matá-lo. Então, havia um contrassenso já nessa época, mas justamente por causa que alguns irmãos ainda agiam com injustiça, um conceito próprio de justiça que estava muito equivocado. Jesus, ao contrário, ele nunca julgou, nunca condenou, nunca apedrejou ninguém. Tanto é que naquela cena em que ficaram ele apenas e a mulher que estava para ser apedrejada e que não foi mais, porque todos aqueles que estavam lá, recorrendo à sua própria consciência, quando o Mestre Jesus disse: se você não tiver pecados, pode apedrejá-la. Ninguém apedrejou. E restando somente os dois, Jesus ainda traz um ensinamento sensacional quando diz o seguinte. Ele pergunta à moça: vês alguém aí que queria apedrejar-te? Todos saindo, ela responde: não, mestre, não tem mais ninguém aqui. Pois então ele responde: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, ele está ensinando a não cometer o mesmo erro. Então, daí para frente, muda muita coisa. Ele traz diversos ensinamentos. Outro que ele traz: no momento em que ele estava indo até a cruz, aquele momento final em que alguns de nós já tivemos a oportunidade de vermos em algum filme ou até mesmo na Bíblia, em que acontece a crucificação, momentos antes disso, ele está com alguns apóstolos e Judas Iscariotes chega com um exército junto a ele e já tinha combinado previamente com esse exército: aquele que eu beijar, este é o homem, prenda-o. Depois nós vamos entender que Judas tem outras razões, mas neste momento Judas se aproxima de Jesus e o beija a face e cumprimenta: olá, Rabi. Jesus responde: amigo, aqui viestes, já sabendo o que viria após. Então, quando acontece o ato do beijo, os soldados prendem Jesus. Nesse momento, Simão Pedro, que estava com Jesus, tira a faca da bainha e corta a orelha de um dos soldados do sumo sacerdote. No mesmo momento, Jesus diz: para, Simão, para, porque eu vos digo que aquele que com ferro fere, com o ferro será ferido. Estava trazendo o ensinamento da lei de causa e efeito. O que você fizer agora para o seu irmão, você vai colher numa próxima encarnação. Obviamente que a gente só veio saber destes termos, encarnação, vida espiritual, com a presença do Espiritismo mais tarde, mas Jesus já trazia isso muito forte em suas alocuções, em suas ideias. Então, pediu para Simão Pedro guardar a faca na bainha, pois aquilo poderia provocar-lhe alguma coisa ruim numa próxima existência. Para completar, ele ainda disse: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Tamanha sabedoria, tamanha evolução deste espírito que esteve sobre o planeta. Se tratando de lei de causa e efeito, esta lei
ela é o dispositivo pelo qual se opera, em algumas vezes, a justiça divina. A lei de causa e efeito é um dispositivo pelo qual se opera a justiça divina. Ou seja, por vezes nós vemos algumas coisas no planeta hoje em dia que a gente não entende. Nossa, por que é assim? Estas pessoas, por vezes, vai acontecer de resgatarem estes débitos que estão provocando hoje, ou já estão resgatando débitos de vidas pretéritas. Se um assassino soubesse que numa próxima existência ele viria lutando contra doenças terríveis, ele não faria. Se um pai, alguém da família, uma mãe, enfim, que judia, provoca violência aos seus familiares, ao marido, à esposa, aos pais idosos, aos filhos, soubesse que tais judiarias poderiam provocar-lhe, numa próxima existência, a falta de algum membro, tal não faria. Se aquele que rouba, desvia dinheiro, muito ou pouco, soubesse que numa próxima encarnação ele viria com um mínimo para poder sobreviver, por vezes encarnando em países onde a pobreza é predominante, ele pensaria duas vezes. Então, é por isso que a lei de causa e efeito se opera como dispositivo da justiça divina. Só que a lei de causa e efeito, ela não tem conotação negativa. Por vezes, quando nós falamos isso, ela pode passar a ideia de que ela é negativa, mas não é. Vejamos o outro lado. Se alguém que vem com um talento, seja para música, por exemplo, vem com um talento musical incrível, até mesmo quando é criança, é porque no passado, em muitas existências anteriores, já estudou muito, já batalhou muito, já angariou estes conhecimentos e agora tem este talento como patrimônio de sua alma. Ele adquiriu, ele batalhou para isso e não perde mais. Por vezes, provoca facilidades para as existências futuras ou atual. É importante salientarmos que a função da pena é educar. Não é para judiar, não é para maltratar, para ver seus filhos infelizes. Quando nós pais, e agora posso me incluir nessa categoria, Valentina está aqui dentro do Bebê Conforto, não me deixa mentir, ela mente comigo. Se nós pais aplicamos alguma punição corretiva, é para o bem. Já ouviram falar na cadeira do pensar? Você tem que pensar sobre o que você fez, porque senão nós estaremos super protegendo e pode se tornar um adulto com maiores dificuldades após. Então é necessário orientar, mostrar o caminho certo, por vezes utilizando, se for necessário, as punições. Assim acontece conosco, que ainda somos crianças na questão da evolução do espírito. Ainda estamos no planeta de provas e expiações. Só que esta pena, ela tem algo que se chama dispositivo de misericórdia divina. Ou seja, esta pena tem um, entre aspas, refresco. Se nós fizermos algo de bom, mostrarmos interesse em mudar. Se o próprio Código Penal brasileiro, ele traz algumas normas em que, se o apenado mostrar bom comportamento, a pena é reduzida,
por que Deus não teria também esta misericórdia divina para com nós, seus filhos, espíritos errantes, espíritos que ainda falham? Deus não poderia ser menos flexível que um legislador brasileiro. Muito pelo contrário. Ele traz estes dispositivos de misericórdia divina. Quantos de nós hoje estão em pé, com saúde, justamente por causa desta misericórdia divina? Justamente porque Deus é todo bondade, é todo justiça. Quantos entram em moratória todos os dias na terra? Ou seja, já era para ter desencarnado, mas no trajeto final ele mostrou que vai se endireitar. Ele mostrou que vai conseguir. Mostrou interesse, boa vontade. E é concedida a moratória. Você vai ficar mais um tempo, porque isso vai lhe ajudar. Quando a espiritualidade percebe esse interesse em nós, concede a moratória, concede, mas congela essas dívidas que nós temos de passado, concede mais tempo e também penas, entre aspas, vamos usar essa palavra, mas as nossas penas que são para nos educar, aqueles débitos que nós temos que resgatar de passado, eles são diminuídos, eles ficam menores. Por vezes, acontece de alguns de nós, não perdoarem. Isso é muito normal. O perdão é algo muito difícil de se conceder, de se sentir ainda neste plano. Quando alguém nos faz um mal em que nós nos magoamos muito, é muito difícil perdoar. Perdoar é algo difícil, muito difícil. Por quê? Porque nós ainda temos aquela foto antiga da pessoa. Quando a pessoa nos fez algum mal, nós vamos lá e tiramos uma foto dela. E a gente olha sempre para aquela foto. Sempre para aquela foto. Só que as pessoas mudam todos os dias. Em todos os momentos elas mudam. Elas crescem. E nós ainda estamos com aquelas fotos antigas. Então é necessário que a gente tire novas fotos, porque as pessoas já cresceram e têm dificuldades como nós temos. Aí fica mais fácil alcançarmos o perdão sincero. O tempo também nos ajuda muito. E como nós citamos Judas antes, por vezes nós pensamos, nossa, que sacanagem que Judas fez com o Mestre Jesus. No livro Cartas e Crônicas Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, lá, Humberto de Campos, como repórter, traz uma conversa que ele teve com o espírito Judas Iscariotes, que já reencarnou muitas vezes após aquele cenário da crucificação. Já passou por agruras tão difíceis quanto as que ele proporcionou ao Mestre Jesus através de sua entrega. Então ele já resgatou os seus débitos. E ele conta para Humberto de Campos que sempre na época da paixão de Cristo, ele lembra com muito carinho de Jesus. Aquilo que ele fizeste a Jesus, ele ainda tem em mente. Só que ele já resgatou. Judas já é um espírito muito mais evoluído. E nós ainda temos aquela foto antiga de Judas. É necessário que a gente renove essas fotos. Alguns de nós também questionam a justiça divina. Em algumas situações, pais que reclamam do abandono de seus filhos vão lá e questionam a justiça divina. Por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Primeira coisa que nós devemos pensar é que os filhos são individualidades,
Ah, isso dói. Tão bonitinha, pequenininha, sorrindo quando a gente fala, quando a gente fica com cara de bobo. Eles crescem, crescem. Uma hora vem outra dor, a hora que eles arrumam um namorado. Ah, eu já começo a me preocupar com isso. Aí depois eles casam, têm filhos e vivem suas próprias vidas, têm seus empregos, suas rotinas. Ah, como dói saber disso. Mas são individualidades. Os filhos são nos dados por empréstimo por Deus. Uma dádiva divina, mas nos dada por empréstimo. E nós temos a obrigação de encaminhá-los por um bom caminho. Existe uma história em que um pai, ele está com sua filha de 3 anos no carro e está levando ela para a escola, para a escolinha. Ele passa sem querer por um quebra-mola com uma velocidade mais acentuada porque ele não viu o quebra-mola. E quando ele passa, o carro dá aquele solavanco e a filha no banco de trás diz: de novo, pai, de novo, de novo, de novo. E ele: não, filha, peraí, não foi por querer. Mais adiante, chegando à escola, ele sem querer precisa dar uma freada um pouco mais acentuada e aperta a buzina. E a filha acha maravilhoso, chegou na escola buzinando, chamou a atenção já. E ela diz: de novo, de novo, de novo, pai. E um sorriso maravilhoso quando ele olha pelo espelho retrovisor. Só que essa filha cresce. Essa filha vai arrumar um namorado, esta filha vai casar, vai ter seu emprego, vai estudar na faculdade, enfim, vai completar seus estudos, vai ter sua vida, seus netos, seus filhos, e você vai ter os seus netos. E aí vai acontecer um dia em que ela vai ter tempo para visitar a sua casa. E foi assim que aconteceu na história. Um dia, ela retorna para visitar o pai, morando em cidade mais distante, e passa o dia com o pai e com a mãe. E o pai sempre lembra daquela pequena, mas que já tem o genro junto, os filhos que são seus netos, enfim. E ao decorrer de um dia maravilhoso com sua filha, no final é necessária a despedida. E quando eles se beijam, se despedem, o pai fica pensando: de novo, filho, de novo. Isso acontece porque os filhos são nos dados por empréstimo por Deus. Acontece também uma outra situação. Pode ter acontecido de nós, numa outra encarnação, ter abandonado os nossos pais. E nós estamos sob a lei de causa e efeito como todos. Estamos resgatando estes débitos. Outro caso que acontece de questionamento da justiça divina é de um país que reclama de seus governantes. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no item 14, nós temos a seguinte explicação: é necessário que venha o escândalo, para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido mal, procurarão o remédio do bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Jesus disse ao apóstolo Mateus, um dos evangelistas, são 4, João, Lucas, Marcos e Mateus, e numa conversa com o evangelista Mateus, ele disse: um dia você compreenderá, Mateus, que o homem é mais frágil do que mal. Então ele entendia que o mal, na verdade, ele devia ser curado, tratado e não repreendido.
A fragilidade nos torna uma presa fácil do mal. Outro caso de questionamento da lei da justiça divina é o sofrimento dos filhos, que por vezes a gente vê eles sofrendo. Ninguém gosta de ver um filho sofrer. Por que que esse sofrimento não cai sobre mim? Por que que eu tenho que ver este sofrimento com o filho meu? Mas como dissemos antes, cada um é uma individualidade. Cada um teve vidas pretéritas e teve atitudes às quais é necessário reaver alguma coisa. Muitos pais, por vezes, são culpados destes sofrimentos. Por quê? Existe uma fábula é importante a gente salientar, que são histórias fictícias que simulam verdades. A fábula é da coruja e da águia.